Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. O sexto projeto meu: medidas suplementares de orientação ética e moral. Projeto de lei 2017/00346, número do processo 2017-0001-662. Data do protocolo 29 de agosto de 2017. Trata-se da inibição de participação de licitantes envolvidos em práticas de corrupção nos procedimentos licitatórios dos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Goiânia e da outras providências. Comunicando. Em Brasília, 19 horas. Boa noite. Aqui Goiânia, Goiás, 7 da noite em ponto, pois é o mesmo horário brasileiro de verão no centro-oeste do país. Começa ao vivo, de imediato, a edição da noite do seu telejornal A Voz de Goiás, pelas 26 redes sociais do Cajuru, na internet mundial. Aí estão elas. Escolha por qual prefere nos seguir. O comando é da página Selo Azul, facebook.com/Cajuru Goiás. Aliás, por esta página, facebook.com/Cajuru Goiás, vocês podem comentar tudo a partir de agora à vontade e suas opiniões são apresentadas simultaneamente ao vivo aqui durante esta edição do programa, na frente de nosso cenário virtual, com a foto de seu Face, o seu nome e, naturalmente, o que você pensa. Hoje é segunda-feira, 15 de janeiro de 2018. À direita, a tela giratória com os 6 patrocinadores nacionais do Cajuru na internet mundial. E à esquerda, a tela principal por onde vêm as transmissões ao vivo e os vídeos. O sexteto pronto e os assuntos do dia. Que imagem linda! Este é o Brasil que eu sonho, que eu ainda quero ver. O Brasil da gentileza, o Brasil da bondade. No vídeo anterior, que
foi apresentado na abertura deste nosso telejornal de hoje, depois do projeto Cajuru. Agora é assim, todo dia o programa abre com um dos projetos do Cajuru propositivo durante esses 13 meses de mandato. Aqui do Gabinete 44, o Gabinete de Goiás. Na vida pública eu vou devagar, pois eu tenho pressa. Quero ser sempre o mensageiro da esperança, mas nunca vou perder o meu tom crítico, o meu lado investigativo, fiscalizador e de sempre denunciar aquilo que todos vocês, goianienses, jovens, senhoras e senhores, goianos, meus únicos patrões, em especial brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente, também gostariam de fazer. Claro, entendo que o mundo pertence aos otimistas. Os pessimistas são meros espectadores. Nunca farei da política a profissão. Nunca vou também abrir mão do diálogo com a população. Até porque é só dela que eu dependo e de mais ninguém. E só devo satisfação e principalmente gratidão à população goiana e a mais ninguém. Que tal começarmos esta edição com o quadro do primeiro aposentado do governo Michel Temer? Tem que rir! Viva, viva! Sou o primeiro aposentado do governo Michel Temer! Demorou só um pouquinho, mas eu consegui! Viva Michel Temer! É bem rápida, coloca de novo, por favor. Viva, viva! Sou o primeiro aposentado do governo Michel Temer! Demorou só um pouquinho, mas eu consegui! Viva Michel Temer! Agradecidíssimo, qualidade de audiência cada vez maior e quantidade também. Somente o alcance mensal de nossas 26 redes sociais, em 6 delas já passamos de 111 milhões de pessoas. É o alcance mensal, a abrangência, o alcance mensal. É muito importante você obter nas redes sociais o engajamento, o alcance de 6 das 26 redes sociais. Por exemplo, em 4 das 26 redes sociais, apenas no estado de Goiás, já passamos de 500 mil de seguidores. É para dizer todo dia com prazer, agradecidíssimo. Para quem não entende os motivos de, às vezes, Cajuru criticar o prefeito Íris Rezende exatamente e especificamente por um exemplo. Prometeu, tem que cumprir. Palavra dada, você vira escravo dela. Ou então não prometa. Até porque o Cajuru é o único que grava todas as promessas de políticos. Seja governador, seja prefeito. Eu gravo todas. Eu tenho todas de Íris, todas de Marconi e, evidentemente, as que foram cumpridas e não. E a maioria, preciso dizer, não se cumpre. Só se promete. Exemplos, manda pro ar. O senhor prometeu e não cumpriu. Estou virado para o telão, mas não sei quando eu tenho que virar para vocês, que são meus únicos patrões. E o programa a gente tem que olhar para a câmera, não é isso? Porque tem muito apresentador que apresenta olhando para cima, para o lado, para cá,
Entendeu, chefe? Então eu preciso de ter retorno de áudio. Não é possível que o Laerte Vasques, que é infantil, saiba mais do que um profissional como você. Se bem que você não é profissional coisa nenhuma. Você trabalhou com quem? Fala pra mim. Em televisão. Com quem? Com quem? Manda um abraço pro Mané, para com isso. Olha aqui. Com toda a franqueza. Transporte coletivo em Goiânia. 14 de fevereiro, primeiro mês de mandato de sessões aqui na Câmara. Ano passado, eu, Jorge Cajuru, conforme disse a vereadora Tatiana Lemos, você entrou num vespeiro, Cajuru, isso da morte. Eu falei, eu adoro esses assuntos que podem terminar em morte, até porque só se morre uma vez na vida, Tatiana. E morrer é como antes de nascer, minha querida. Mas Cajuru, transporte coletivo, é o cartel, cuidado. Aí entrei com um projeto de lei onde eu pedia nova licitação, rompimento de contrato ou melhoria urgente do serviço prestado, que é o pior do Brasil para os usuários de ônibus em Goiânia. Logo depois, entrei com outro projeto de lei que obteve apoio da maioria absoluta, aliás, unanimidade. Os 34 parlamentares desta casa, porque o presidente não vota, assinaram o meu projeto, que era municipalizar a tarifa de ônibus em Goiânia. Ou seja, na região metropolitana, cada cidade pode ter o seu preço. Não é justo em Goiânia o goianiense andar menos de ônibus e pagar mais. Não tem cabimento. Se o trajeto dele é menor, enquanto que muitos da região metropolitana vão de Goianira, Goiânia, Trindade ou vice-versa, ou outras cidades, e pagam a mesma tarifa, o mesmo preço. Hoje, R$ 4,05. Transporte coletivo de Goiânia, que é mais caro que o de São Paulo. O ônibus e o metrô em São Paulo custam R$ 4,00, aqui R$ 4,05. Qual é de melhor qualidade? O de São Paulo ou o de Goiânia? São Paulo, inclusive, tem metrô. Então, não tem lógica. É como comida por quilo. Se você come menos, você paga menos e não mais. Todos acharam aquele meu projeto o ideal. Municipalizar a tarifa de ônibus em Goiânia. O prefeito Íris Rezende veio até a Câmara prestar contas. Eu lhe fiz essa pergunta, falei desse meu projeto a ele, e ele prometeu que iria sancionar. Vamos lá, manda o projeto que eu vou sancionar. Ou seja, concordando, dizendo que iria sancionar esse projeto de municipalizar. Municipalizar a tarifa do ônibus em Goiânia significaria o quê? Reduzir o preço, que era de R$ 3,70, e nunca de aumentar, de reduzir. E o Íris prometeu. E veja se ele cumpriu. E a imagem é a maior prova. Ela não tem discussão. Desculpe a expressão, é batom na cueca. Manda para o ar e veja se o Íris é um homem público que tem palavra. Confirme aqui por fineza agora, o senhor disse, o senhor é homem de palavra. Palavra dada, depois de dada, o senhor vira escravo dela. O senhor disse que vai sancionar o projeto que eu apresentei nessa casa, com 34 assinaturas, todos os vereadores concordaram, de municipalizar a tarifa do ônibus para o goianiense. O senhor disse que vai sancionar esse nosso projeto? Podemos encaminhar o senhor? Vamos então, vamos apresentar esse projeto e eu executo. Você não tenha dúvida, eu vou sancionar. Olha, você não tenha dúvida, eu vou sancionar. Prefeito, isso é ruim demais para a sua imagem com 60 anos de vida pública. O senhor mostra ser sempre aquele mentiroso de sempre, assim como seu filho, legítimo Marconi Perillo. É impressionante. E eu ainda fui educado com o senhor. Falei, o senhor é um homem de palavra, mesmo sabendo eu que o senhor não tem palavra nenhuma. Palavra nenhuma. Assim foi a sua vida pública o tempo inteiro. Palavra nenhuma. Exatamente como Marconi.
De repente, Marconi agora vai acabar mostrando que ele tem palavra. Ele prometeu à vereadora Priscila TJ que ofereceria o HGG para fazer cirurgia diabética. Só isso. Não é custear, não é bancar o centro diabético, não. O centro diabético será bancado, custeado com verba federal. Nada do dinheiro público de governo de Goiás e nem da prefeitura de Goiânia. Muito menos da prefeitura. Apenas o hospital HGG seria o local da cirurgia, que será gratuita, perfeito? E voluntária por médicos goianos, Auro Ludovico e Paulo Reis. De repente o Marconi vai cumprir o que ele prometeu à vereadora Priscila e não a mim, a ela. E o senhor, por falar em centro diabético, se lembra, prefeito Willis Rezende, de que forma o senhor prometeu? Da forma como falou, lembra? É mais uma, é a última por hoje. E de vez em quando eu vou mostrando e exibindo imagens de outras que comprovam que o senhor é um homem público sem nenhuma palavra. Manda pro ar. E o compromisso que eu assumi depois de eleito foi com o Cajuru que nós criaríamos o Instituto do Diabetes. Não foi isso? Ele foi lá, sozinho. Olha, tá, você toparia essa coisa, falei, está assumindo o compromisso. Vamos concretizar o Instituto do Diabetes em Goiânia. E eu nunca deixei de cumprir aquilo que eu prometi. Olha aí, a gente tem que rir. Vocês prestaram atenção? Ele disse, está assumido o compromisso. E eu nunca deixei de cumprir aquilo que eu prometo. Você ouviu bem? Ouviu, Vitor? Ouvi. Vocês ouviram, senhoras e senhores? Comentem à vontade no facebook.com/CajuruGoiás. Nada pessoal contra Íris, pelo contrário, gosto dele, torço por ele, pois nunca fez nada contra mim, me processou, mandou violentar minha família, caçou minha rádio, nunca. Só que eu sou isento, independente, pronto, acabou. Quando eu tenho que criticar, eu critico. E quando um homem dá uma palavra a mim e não cumpre, esse homem morre. Politicamente, o senhor está morto para mim, Cajuru, politicamente. Em vida, eu quero que o senhor tenha vida até os 100, 110 anos de idade e seja feliz, sempre. Agora, como homem público, o senhor morreu. Hora certa. São 7h16. Gente, ele não consegue enxergar o telefone celular, que é deste tamanho, senhoras e senhores. 7h16 da noite, moço. Pelo amor de Deus. É incrível. É o DNA mané. É chato dizer isso, mas é verdade. E agora, os bairros com 2 flagrantes em função das chuvas e 2 cidadãos viram Jorge Cajuru por 1 minuto. O Rafael Tristão e o Edson Moreira e a triste Goiânia que a gente vê com as chuvas e providência. Emergência, Cajuru. No Jardim Novo Mundo, na Rua Bogotá, esquina com a Avenida Álvares Cabral, na quadra 199, existe uma boca de lobo na esquina, né? Hoje não existem mais boca de lobo nas esquinas, é um projeto errado, né? Não pode existir boca de lobo nas esquinas, por isso ocorre esse trajeto, esse percurso da água, e elas entram nas calçadas. Vejam. Meu nome é Rafael, morador aqui do Jardim Novo Mundo. Gente, aí vocês tiram aí mais ou menos uma base, como fica aqui, hein, na época de chuva. Imagina o trabalho que esses caras estão fazendo aí, meia boca, igual fizeram ali, né, em frente da casa de uma mãe dos nossos vereadores. A lama que não deve estar lá agora, hein. Imagina, olha aqui como é que fica, ó. A enxurrada descida aqui, ó, do Mar do Branco.
Olha aí, ó. Quem aguenta um negócio desse? Obrigado ao Edson Moreira, no bairro Major, e no Novo Mundo, ao Rafael Tristão. Mandem sempre os seus vídeos, ajudem a nossa equipe, pois a cidade é muito grande, os problemas são gigantescos, e aí 2 locais que a prefeitura tomará conhecimento amanhã cedo. Já envio os vídeos ao prefeito Íris e sua assessoria, e reconheço que a maioria de meus vídeos ao prefeito Íris, ele manda tomar providências. Não são todos? Não são. Às vezes ele fica emburrado comigo, fica chateado comigo e resolve não atender o que é vídeo do Cajuru. Às vezes ele ganha um espírito público e fala, manda resolver esse problema lá no bairro tal, o Cajuru mandou o vídeo. Assim é Íris Rezende. E agora a última notícia do Telejornal da Noite, a Voz de Goiás, conforme prometi na edição do almoço, que hoje priorizou o escândalo emplacamento do Detran com o fim da máfia que iria provocar só no primeiro ano um rombo de 300 milhões e um contrato de 30 anos e cada placa de carro em Goiás, mais R$ 214 para os cofres e R$ 70 de propina para a campanha eleitoral. E modéstia à parte, um tal de Cajuru acabou com esse braço da máfia. Atenção! Agentes acobertaram assassinatos, drogas e prostitutas em presídio de Goiás. Em primeira mão, informa a investigação do jornal Folha de São Paulo, baseando-se em fatos levantados pelo GAECO, pelo Ministério Público, pela Justiça. O preso João Ricardo Rodrigues Nilo, conhecido como Gaguinho, aplicava punições impostas pelo Comando de Bola, o apelido pelo qual era conhecido no crime o detento Wanderson Richelli Assis Santana, traficante de drogas e chefe da ala C do presídio de Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia. Por essa razão, Gaguinho precisava do consentimento do chefe para dar um jeito em outro detento com quem havia perdido a paciência por causa de uma dívida. Washington Magno Martins, ou conhecido como Nicolau. A conversa foi esta, aspas, vamos matar ele logo, ele dá muito trabalho, vamos encher a boca dele de remédio, fecha aspas, disse Gaguinho para o chefe Bola. E Bola assentiu, mas escolheu um método de matar que considerou mais conveniente. Por volta das 10h30 da manhã de 7 de março, foi Nicolau asfixiado por Gaguinho com uma teresa. O que significa teresa? É aquela corda feita de lençóis amarrados e usada geralmente para os presos escaparem. Com essa mesma estrutura improvisada, o corpo do Nicolau foi encontrado e amarrado pelo pescoço para simular um suicídio em sua cela. No relatório policial, havia uma testemunha do suicídio, indicada pelos agentes penitenciários. Gaguinho, abra aspas, os agentes ficaram alegres. Eles não estavam nem aí, fecha aspas, disse um preso, que sabia das circunstâncias da morte de Nicolau. Aos promotores
do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Goiás, assim foi relatado. Ao investigar um esquema de corrupção no presídio de Anápolis, os promotores descobriram que o acordo entre agentes penitenciários e presos incluía também o acobertamento de assassinatos dentro da prisão. Operação Regalia. Nicolau morreu quase 3 meses antes de o GAECO começar em 1º de junho de 2016 a Operação Regalia. Trata-se da investigação de um esquema que colocava agentes penitenciários e presos em regime de sociedade no presídio de Anápolis, 3ª maior cidade de Goiás, informa em primeira mão a Folha de São Paulo. A estimativa da cidade é de 375 mil habitantes. Interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça mostraram que o esquema era amplo: tráfico de drogas, presença de prostitutas e venda de produtos como celulares. Havia também saída noturna dos presos que chefiavam as alas autorizadas pelos agentes. Bola, por exemplo, saía arrumado e perfumado 2 noites por semana, contou uma testemunha, e saídas bancárias escoltadas pelos servidores para que os detentos sacassem o dinheiro da propina. Meu Deus. Aspas. Em síntese, apurou-se que detentos daquele presídio comandam muitos crimes praticados dentro e fora da unidade prisional e contam, para isso, com a conivência e participação de alguns agentes prisionais lotados no local. É o que investigou a equipe dos promotores do GAECO no processo da Operação Regalia. Aspas. Além do tráfico intenso de drogas, advieram ocorrências de roubos, extorsões e até homicídios praticados pelos presos, tanto dentro quanto fora da unidade. O Ministério Público pediu que a Polícia Civil reabrisse o caso da morte de Nicolau e de outro assassinato supostamente simulado como suicídio dentro do presídio de Anápolis. Mais casos semelhantes podem surgir durante esta investigação. A unidade prisional já era conhecida como palco privilegiado para a corrupção. Alguns criminosos elogiavam a vida na cadeia, como relata um preso em gravação feita pela Polícia Federal durante uma investigação em 2016. Carnaval na cadeia é melhor do que na rua, pois lá tem cachaça e maconha. A cadeia é uma colônia de férias para quem quer ficar preso. Lá tem academia, DVD, home theater e carne para assar. É duro. Preso gravado pela Polícia Federal, referindo-se ao presídio de Anápolis, o presídio também era cobiçado por agentes penitenciários temporários. Goiás tem sido o 2º maior índice do Brasil, 60% de funcionários nessa situação, que sonhavam ganhar até R$10 mil por mês com os esquemas, entre eles e os presos, como se lê em transcrições de mensagens trocadas por funcionários ou aspirantes a entrar no sistema prisional goiano. Para os promotores do GAECO, o presídio de Anápolis era a definição perfeita da expressão
escritório do crime, grave ou não. Um ótimo final de noite de segunda-feira, 15 de janeiro de 2018. Até amanhã, 5 horas da manhã, nos flagrantes Cajuru, nas ruas, às 6 horas da manhã, abrindo o gabinete 44 aqui ao seu dispor até às 8 da noite, pois sou o único parlamentar do Brasil que recuso tirar um dia sequer dos 90 dias absurdos de férias parlamentares em 13 meses de mandato. Essa é a realidade da classe política brasileira. Jorge Cajuru, seu empregado público 100% antipolítico, graças a Deus, e prazerosamente voluntário, pois eu só custo a energia elétrica deste gabinete, do qual até água e café faço questão de pagar de meu bolso. É o mínimo de minha obrigação para com o seu dinheiro público. Agradecidíssimo.